O telégrafo anunciou-nos há dias o falecimento do velho Anselmo Lorenzo, em Barcelona. Não farei a biografia, aliás bastante conhecida, do ilustre internacionalista, uma das mais belas figuras do anarquismo e do movimento operário, uma daquelas individualidades de alto valor moral e intelectual de que Ferrer teve a inteligência de se cercar na realização da sua obra. Apenas indicarei uma característica desta personalidade e o formoso exemplo da sua longa, mas sempre intensa vida. Mente eleita e cultivada, escritor elegante e claro, Anselmo Lorenzo deixa em jornais, revistas e volumes uma larga e substanciosa obra de propaganda, polêmica e recordações históricas, preciosos documentos para a história da velha internacional e do movimento que a continuou, sobretudo no que se refere à Espanha. Era então o que se costuma chamar hoje um intelectual? Hoje que o trabalho manual e o trabalho intelectual estão separados, havendo os que trabalham para todos e os que por todos estão encarregados de pensar, assim como de dirigir em proveito próprio e da sua classe a produção. O trabalho intelectual vem a ser aquele que se incumbe da honrosa e nobre tarefa do estudo e do saber e faz disso profissão ou estado. Ora, Anselmo era ao mesmo tempo intelectual e um operário manual, um homem integral em suma. E se o desenvolvimento simultâneo e harmônico da mente e dos músculos num labor produtivo, num casamento íntimo e necessário da ciência e da técnica, teve neste obreiro do braço e do cérebro um exemplo triunfante, numa triste época em que a faina bestial do assalariado tira todos os momentos e todas as energias para o estudo e para a compreensão, que seria então numa sociedade da qual houvesse desaparecido a distinção entre assalariado e patrão, entre governante e governado, entre rico e pobre, entre a ligeira ocupação intelectual do dirigente e a embrutecedora labuta passiva do dirigido, numa sociedade em que ninguém fosse dispensado da sua cota-parte de trabalho braçal e em que a cooperação de todos e a aplicação completa da mecânica à indústria abreviassem e aligeirassem a tarefa humana e proporcionassem a cada um vagar suficiente para gozar os meios de se instruir postos pela comunidade à sua livre disposição? Que seria numa sociedade em que a força motriz do trabalho e do saber não fosse como hoje o interesse de uma classe de homens que ganham em geral com a carestia de produtos, com o afrouxamento da produção e com o aviltamento e ignorância do produtor, mas sim o interesse de todos e de cada um, sendo todos sócios iguais e administradores diretos da riqueza social. Mesmo na atual luta pela emancipação comum, sem fazer disto uma regra absoluta, os homens nas condições de Anselmo Lorenzo, intelectual que não largou o componedor, que enquanto pôde empunhou a ferramenta do seu ofício manual, são os que oferecem mais sólidas garantias de firmeza de caráter, de coerência de ideias e de atos, de equilibrada compreensão das coisas. Os intelectuais, vindos em geral das classes médias, ainda quando dão a sua adesão à causa dos oprimidos, quase nunca rompem de vez com o seu mundo. Conservam nele muitas ligações corruptoras, trazem dele muitas taras e preconceitos, modos viciados de agir e de pensar, e tendem a encarar os problemas sociais sob um aspecto exclusivamente intelectual e artístico, a fazer puro diletantismo, desprezando os interesses fundamentais, a organização e a ação prática. Do seu lado, os trabalhadores manuais tendem a restringir demasiadamente o horizonte da sua ação, a perfilhar a moral e os conceitos teóricos que lhes são servidos já prontos pelas classes dirigentes, e, quando se instruem, a abandonar a sua classe, passando mais ou menos ostensivamente para o inimigo. Muito se tem dito e escrito sobre a ação dos intelectuais no movimento operário. A questão é bastante simples no que se refere à organização operária por ofícios ou indústrias. O intelectual é automaticamente excluído do sindicato, que só recruta os membros da profissão e não admite uma direção externa, se o sindicato é um verdadeiro sindicato. Aceitando o lema da Internacional, a emancipação dos trabalhadores há de ser obra dos próprios trabalhadores. Ao lado, porém, da organização econômica do proletariado, há os partidos que se agrupam, não segundo a condição social e a profissão, mas em torno de ideias, tendentes à emancipação social e à abolição das classes, com soluções e métodos diversos. Pois bem, aí mesmo os intelectuais vindos da burguesia têm dado fartos exemplos de palinódias, deserções e confusionismos, desmoralizando e desorientando. E o mal é 1000 vezes maior quando o método de ação é eleitoral e parlamentar,
porque não há nada como o parlamentarismo para atrair os aventureiros e as meias consciências. Anselmo Lourenço foi, pois, um grande e salutar exemplo. Sob todos os aspectos, a sua nobilíssima figura inspira o mais profundo respeito. Este octogenário morre de espírito lúcido e com coração sempre moço e ardente. Soberba têmpera de lutador, maravilhosa fibra de homem de convicções, extraordinário obreiro do futuro, magnífico modelo nesta triste hora de crise, quando bastantes intelectuais, mesmo anarquistas, mostram ter do anarquismo e da luta operária uma concepção mais democrática e burguesa do que propriamente anarquista. 1. Lisboa, 6 de dezembro de 1914. Neno Vasco.